Estudo bíblico. Sabedoria nas escolhas da vida. O temor do Senhor no livro de Provérbios. Lição 11. A vida boa nos tempos modernos. Texto base, Provérbios, capítulo 18 ao 22. O objetivo desta lição é descrever a vida boa segundo os princípios da sabedoria para os tempos modernos. Pratique o contentamento. Foi o que estudamos na lição anterior. A vida é uma construção que requer sacrifício, paciência e gratidão. Aprendemos que o contentamento é vida. A insatisfação é morte. O coração humano encontra descanso no Senhor. Foi o que aprendemos na lição anterior. Na aula de hoje, vamos refletir acerca da vida boa descrita no Código de Conduta Sapiencial revelada nas Santas Escrituras. E aí, está preparado? Primeira reflexão: discernir o espírito do sábio e do tolo. Discernir os espíritos é a capacidade de identificar os pensamentos, as intuições ou comportamentos, se eles procedem de Deus, dos demônios ou da natureza humana. 1 João 4, versículo 1. No âmbito da sabedoria divina, é discernir entre o sábio e o tolo, o pontapé inicial para uma vida boa. É ser seletivo naquilo que ouvimos, se o sábio ou o tolo. O sábio é a favor da solidariedade social, enquanto o tolo ao isolamento, uma vida alienada de Deus e do próximo. Os tolos são antissociais, desrespeitando as normas e as regras de convivência, enganando e manipulando as pessoas. O seu prazer é a ostentação dos próprios pecados. As palavras dos tolos são destruidoras. A dos sábios são geradoras de vida e a sua fonte é abundante. Lembre que as suas amizades e os seus conselheiros definem a sua qualidade de vida. No processo do discernimento dos espíritos, preste atenção nos tipos de conversa. Não há justiça em meio às fofocas, às insinuações e às mentiras. A qualidade de vida é prejudicada no ambiente onde as pessoas, para favorecer os seus amigos, se apropriam de mentiras e mexericos para prejudicar outras. A fofoca é mortal. Semelhantemente, é o comportamento da preguiça e do destruidor. O preguiçoso nada produz, e o outro destrói o que foi produzido. Ambos são maus. É preciso equilíbrio entre a diligência no trabalho e a capacidade de não desperdiçar o que se ganhou. A segurança vem do Senhor. É de Deus que vem a força para conquistar e a inteligência para administrar o que conquistou. Portanto, seja comedido no falar. Evite a impulsividade. Nas frustrações, mantenha a disposição e o vigor para a vida. Ou seja, concentre a energia psíquica, mental e espiritual no que traz esperança. Esteja aberto ao aprendizado. Nos relacionamentos interpessoais, ouça os dois lados da questão. Isso é sábio. É viver de modo inteligente e saudável. É discernir os espíritos. Segunda reflexão:
Seja sábio nas provações. Provérbios, capítulo 19. O capítulo em questão coloca em evidência a riqueza e a pobreza. Capítulo 19, versículos de 1 ao 17. O pobre, em sua honestidade e simplicidade, é contrastado com o rico tolo, que é perverso de lábios. Em outros textos, como no capítulo 18, versículo 23, o autor aponta para a vida difícil dessa camada da população, reduzida à situação de pedintes, sofrendo abuso dos ricos e abandonada pelas pessoas. O texto é uma advertência aos relacionamentos movidos por interesses escusos e bajulações com o intuito de receber algo em troca. Os verdadeiros relacionamentos são provados nas dificuldades e nas tribulações. Na prosperidade, multiplicam-se os amigos, mas na escassez desaparecem. Nesse sentido, o pobre vive dois dramas, a própria pobreza e o abandono. Nesses momentos, esgotam-se todas as reservas psíquicas e espirituais, podendo chegar ao ato de loucura. Quando falta o pão à mesa, a cabeça sai de órbita. Agimos sem pensar. Todavia, a revolta e a tolice contra o Senhor não são estratégias no enfrentamento da vida. A vida boa advém do conhecimento de Deus. O sábio, ainda que desprovido de recursos financeiros, dispõe da força em Deus para viver os dias conturbados da existência. Mesmo sob severas provações, a honestidade é um princípio de vida. Além de não cometer atos de loucura como estratégia para enfrentar as provações, a adversidade também não justifica o uso do falso testemunho e da mentira para obter os favores dos ricos. Da mesma forma, no caso dos tolos ricos, a adversidade e a pobreza das pessoas não devem ser usadas para seus intentos malignos por meio de falsa testemunha e mentira nos tribunais. Nem sempre a vida será justa. No dia a dia, vamos nos deparar com o tolo rico que nada fez para merecer essa riqueza e o escravo que, sem habilidade para governar, ascende ao poder. O que fazer? Perseguir o caminho da sabedoria com atitudes que glorificam ao Senhor dos Senhores. Nada de revolta. Tenha paciência. Guarde os mandamentos de Deus. A verdadeira felicidade não está na mentira ou no falso testemunho, mas no amor e na integridade. A vida boa é temer ao Senhor. A obediência a Deus gera vida na vida. Terceira reflexão. O juízo é de Deus, não dos homens. Em meio às injustiças da vida, devemos ter reservas psíquicas e espirituais para o enfrentamento. Não resolve lamentar, chorar ou se ressentir por algo que ocorreu no passado ou por se sentir injustiçado no trabalho, em casa ou na escola. Caim, ressentido com o fato de Deus se agradar da oferta de Abel, o matou. Por outro lado, José, mesmo traído por seus irmãos, ressignificou o trauma, perdoou os seus irmãos e fez do problema uma solução, tornando-se governador do Egito. Caim alimentou o sentimento de rejeição e ódio, se sentindo rejeitado por Deus. José nutriu o pensamento da sabedoria divina ao afirmar que Deus tornou o mal em bem para preservar a família de Jacó, seu pai.
Uns, sob a influência do vinho e da bebida forte, zombam e escarnecem dos valores elevados. São briguentos e iracundos, tipificados na figura do bramido do rei e no comportamento de Caim. Nas provações e injustiças da vida, é preciso cuidado para que a mente e as emoções não sejam petrificadas pelo sentimento da ira, envolvendo-se em conflitos desnecessários. Há um contraste entre o capítulo 20, versículo 2, em que a ira do rei é descontrolada e letal, e o capítulo 20, versículo 8, quando, ao se assentar para julgar, os seus olhos dissipam o mal. O rei, representando o governo humano, deveria ter consciência da própria culpa, tornando-se mais tolerante ao julgar os outros. Não podia usar 2 pesos e 2 medidas. Ser imparcial. Desta feita, a advertência é para não julgar as situações e os outros com os olhos da carne e da incredulidade, mas com os olhos da fé e que a justiça é de Deus. No contexto da perseguição, da pobreza e do sofrimento, nossas atitudes revelam sabedoria ou tolice. Pague o mal com o bem e descanse na justiça de Deus. Finalizando, agora vamos concluir o estudo de hoje. Conclui-se que a vida boa para os tempos modernos requer discernimento entre o sábio e o tolo. Uma sentença diversas vezes repetida no livro para se referir a comportamentos que abençoam vidas, tais como evitar a impulsividade, ser comedido no falar e não perder o vigor de viver. Compreende-se que, mesmo em meio às lutas e provações, não devemos perder a cabeça. A sabedoria preserva as nossas emoções e mantém o nosso espírito disposto para a vida, porque confiamos no Deus da provisão. Afinal de contas, a justiça é de Deus e não dos homens. Para pensar e agir. Primeiro, quais atitudes devemos adotar para termos discernimento espiritual e, respectivamente, viver com mais qualidade de vida? Segundo, como devemos lidar com as provações da vida? Terceiro, o juízo é de Deus e não dos homens. Que lições você pode retirar dessa frase ao lidar com as maldades humanas que estão fora do seu controle para resolver? Esperamos que este estudo lhe ajude a compreender ainda mais a respeito da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros. Até o próximo encontro.